a todos os participantes, entusiastas, heróis que continuam nessa jornada conosco, 2 dias, né? A gente pensou nesse último painel para falar de inovação na veia, de novas tecnologias e produtos desenvolvidos na ponta por quem faz isso no dia a dia. E juntamos aqui um time de craques, né, para falar de NFT e outros que tais. Então, acho que poderíamos começar pela ordem, começar pelo meu xará ali, o Rodrigo. Rodrigo, que drivers de crescimento unindo cripto, finanças e economia vocês estão pensando e que tipo de produto você está desenvolvendo nesse sentido? Queria agradecer primeiro o convite e eu acho que o pensamento sobre esses drivers do futuro passou muito pelas necessidades do presente, né? A gente eu todo dia entro no computador e aí entro no meu Discord lá e converso tanto com o Arthur e com o Daniel, assim. E é isso, é uma fofocaiada, assim, o dia inteiro sobre o que está acontecendo em NFTs, né, que é o que a gente pesquisa mais. E eu acho que com esse dia a dia, todo dia vendo novos projetos, comprando, vendendo, tentando conhecer as comunidades que estão envolvidas com esses projetos, a gente vai achando essas lacunas, erros de alguns projetos, acertos de outros. E por conta disso, quando a gente tem a oportunidade de construir algo que preenche essas lacunas, acho que a gente vai atrás. Então, E qual foi o projeto que você mais brilhou os olhos e botou de pé? eu sou cofundador de um marketplace que se chama Riktnunk. A gente teve uma grande sorte assim no lançamento do Riktnunk, que foi aconteceu aquela venda de um NFT do Beeple em março de 2021 ou em abril, se não me engano, que foi, acho que a quarta obra mais cara do mundo, né, a ser vendida, obra de arte a ser vendida. E essa obra estava na rede do Ethereum. E o Ethereum na época era Proof of Work, ou seja, é uma rede que é minerada através de gasta muita energia, porque, enfim, muito trabalho para encriptar, né, a segurança da rede, assim como no Bitcoin, né? E aí começou esse grande burburinho entre os artistas sobre a sua obra de arte gastar mais energia do que uma viagem de avião, assim. Então, quando começou a acontecer essa discussão, né? E aí os artistas estavam procurando alguma solução. E, por sorte, o marketplace que a gente lançou foi a primeira solução do mundo a, a resolver esse problema, né? Que era o custo energético para você criar um NFT. A gente lançou um marketplace na moeda Tesos. Esse aqui é mais essa E direcional. o custo para você botar uma obra de arte lá no nosso marketplace era de mais ou menos R$ 1, enquanto na mesma época no Ethereum estava custando cerca de US$ 150 para criar uma obra de arte. Então, assim, a gente conseguiu resolver essa lacuna, que a discussão estava em alta no momento. Acho que isso me botou no mundo cripto de uma forma absurda, assim, eu fiquei no meio do olho do furacão, assim. E, enfim, com essa sorte eu consegui começar a entender melhor por dentro como que estava acontecendo nesse mercado cripto em teses e isso refletiu também em entender como está funcionando Solana, em Ethereum, enfim, trocando muitas coisas. E aí agora eu estou desenvolvendo esse site que ele é multi-chain, que é o AB que se chama Blocks, que utiliza o AB Protocol, que é o protocolo que a gente está criando, que é multi-chain, para dar essa possibilidade do usuário ter um NFT em uma chain, mas também conseguir transmutar esse NFT para outras chains no momento que ele quiser e, enfim, um novo experimento, porque esse tipo de experiência ainda não existe dentro desse ambiente, né, dos NFTs. Por enquanto a gente é separado por tipo tribos, assim, tem a galera da Ethereum, a galera da Solana, a galera da Tezos, e eles não se misturam muito. Então, vamos colidir nisso e ver o que acontece. Assim, eu realmente não sei se vai funcionar ou não, mas
É um segmento bom e, Muito bacana, assim, muito bacana. E não tem sentido, né? Assim, por mais que tenha essas tribos no começo, por conta das redes separadas, no final, arte é arte, né? E você tem que poder transacionar entre as plataformas, mudar de suporte. Então, acho que é uma excelente iniciativa. Obrigado. Gustavo, e na sua perspectiva, né, unindo o NFT e outras aplicações, a partir até das experiências da Uniela, o que você está enxergando para os drivers de crescimento do setor cripto e NFTs e outros usos? Boa, beleza. Boa noite, gente. Tudo bem? Prazer estar aqui falando com vocês. Bom, me apresentando primeiro e falando um pouco o que a gente faz entrando nesse tema. A Uniera é uma gestora de investimento cripto. Então, a gente administra e faz a gestão de vários tipos de portfólios regulados e não regulados. Então, através de ou fundos para investidores institucionais ou portfólios administrados aí para investidor qualificado, pessoal físico, até family office. A gente tem alguns tipos de exposição a esse mercado. E a gente sabe e olhando aí realmente a disrupção e o tamanho e o nível de inovação do mercado cripto, existe uma série, uma infinidade de novas soluções, novos projetos que chegam até o mercado com uma proposta nova e eles, no fundo, nada mais são do que startups que estão se estruturando para vir e resolver uma dor de produto, de serviço, de processo e trazer uma inovação nova dentro de um ecossistema da realidade que a gente vive, do meio cripto, do meio de relacionamento de varejo financeiro, e aí tem uma infinidade de soluções que existem nesse mercado. E esse mercado ele é composto aí por inúmeros, mais de 15 mil projetos. A gente fala projetos que são os protocolos, as soluções que existem em cripto, que têm seu fundamento através ou de moedas ou através dos tokens, e a gente tem como função na Uniera identificar quais são realmente as tendências de inovação, o fundamento do projeto, o caminho que eles vão seguindo aí nesses diferentes mercados e valorar eles para entender qual que é o nível de exposição que a gente quer ter. Porque hoje no mercado cripto em geral, a gente vê o nível de inovação e tem algumas maneiras de você ter exposição a ele, seja como usuário, e não arrisco dizer que em 5 anos ou um pouco mais, 100% de nós aqui vamos ter exposição de usabilidade em inúmeras funcionalidades no nosso dia a dia, seja em nível de provedor de solução, que são esses projetos, ou até as empresas que utilizam solução cripto. E o que a gente faz hoje na Uniera é dar exposição a qualquer pessoa através de investimento nesses projetos. E aí a gente vai além, a gente fala que a gente tem um perfil bem aí, talvez, raiz de atuar, porque a gente atua em algumas vertentes aí, que é uma frente voltada para Venture Capital, e aí olhando bem as startups e projetos em fase iniciada, bem inicial, com investimento seed ou private, aí dando acesso aos nossos investidores a projetos que são mais difíceis de conhecer, de alcançar, e a gente tem todo um time, uma forma de análise que a gente faz para cada um desses projetos. Então, antes deles irem públicos, aí, antes do Token Generation Event, a gente ganha exposição ao acesso de vários deles. A gente tem portfólios voltados para ativos líquidos, aí, principalmente voltados a projetos de pequena e média capitalização, que são aqueles com inovação realmente na veia, com disrupção, com coisa que está trazendo uma solução para a nossa vida, para o meio real, para o meio cripto, para o meio financeiro, e aí vai. E aí a gente não pouco olha para... Claro que as top 10 projetos cripto, eles fazem parte dos nossos portfólios com uma equalização aí de nível de risco, mas a gente olha especialmente para os projetos que vão trazer, são os futuros Ethereum, os futuros Solana e assim vai. Então é isso que a gente faz, a gente tem uma expertise nessa frente, e aí outros portfólios de yield generation, exposição a esse meio cripto com menor volatilidade, aproveitando especialmente das soluções DeFi que tem aí. Então a gente olha bem a fundo e traz essas soluções para o investidor, que é mais difícil ele conseguir ter esse acesso. Normalmente o investidor ele tem prioritariamente acesso à exposição nesse mercado através de exchanges centralizadas, né, as corretoras, os principais tokens e projetos aí, e muitas vezes através de portfólios de hedge funds ou de fundos aí externos de venture capital que acabam dando acesso prioritariamente a investidor institucional. Então a gente busca romper aí a barreira de acesso a esse mercado, dando acesso a pessoas físicas e qualificadas a soluções sofisticadas no meio cripto. Dito isso, entrando especificamente aí que faz parte desse enredo aí da nossa forma de atuação, o que tem de inovação nesse mercado que a gente costuma olhar bem para
fazer e compor os nossos portfólios são os grandes enredos e as dores que existem no meio tradicional e no meio cripto que novos projetos vêm a corrigir, né? E aí a gente, com a evolução rápida que tem nesse ecossistema, vários tipos de projetos vão aparecendo, e aí a gente tem alguns principais pilares aí que acabam trazendo oportunidade. A gente vê aí o problema seja de escalabilidade, de velocidade de armazenamento das principais blockchains, aí vem surgindo outras ZKs aí na rede Ethereum e outros protocolos Layer 1 e Layer 2 também que traz exposição a uma melhora disso. A gente tem problema de interoperabilidade entre redes blockchains que muitas vezes elas não se conversam, os projetos que vêm para romper com esse desafio e trazer oportunidade de maior integração nisso, ou em blockchains, ou em metaverso, que é um grande desafio aí no desenvolvimento. A gente olha também com muito bons olhos a questão de segurança e cibersegurança que existe não só no meio cripto, mas no meio financeiro tradicional, uma outra dor que tem aí constantemente gerado problemas, e a gente começa a olhar isso com projetos que vêm para trazer esse nível de solução. Uma coisa que a gente vem falando ao longo desses 2 dias de evento bastante, a conexão do mercado regulado, tradicional e o meio cripto, e aí todos os players e soluções que buscam de alguma maneira trazer um acesso ou uma conexão, uma conversa mais estruturada entre o meio tradicional e o meio cripto são soluções disruptivas. A gente está falando aí de Oracles, por exemplo, como já tem a Chainlink, aí tem Band Protocol, que no último mês o mercado cripto andando de lado subiu 160% dado o nível de disrupção. Então, e aí a gente vai olhando questão de governança, a gente está olhando questão de, enfim, vários itens no meio DeFi que fazem parte aí de enredos e situações de desafio que são dores no mercado tradicional do meio cripto que geram oportunidades. Então, um pouco desse trabalho de estar constantemente olhando esse mercado, achando o projeto que traz uma solução, e aí vem, consequentemente, a análise a fundo desse projeto, que não basta ele ter uma boa solução, ele tem que ter um time super qualificado, ele tem que estar no momento de um roadmap interessante para conseguir entregar a solução adequada, ele tem que ter fundamental um projeto bem detalhado, explicado o caminho através de um white paper, que é fundamental para a gente entender os fundamentos e análise que ele está entregando de solução. Indispensável ter um super token economics bem preparado, que está de acordo com o roadmap, com o momento que a gente vai ganhar exposição nesse projeto, através da compra de tokens dele. Então a gente tem que entender o momento de entrada, o momento de sair, e aí acaba virando uma análise financeira, mas total nesse contexto de inovação do meio cripto. Muito bacana, quer dizer que você já está olhando tudo de forma holística, né? Então, a Uniera espera participar do mercado inteiro, né? Seja em todas as pontas aí, todos os diversos produtos, dependendo da oportunidade. O objetivo é dar acesso para o investidor a exposição do que tem de novo e de mais disruptivo e ter resultado com isso. Por isso que a gente olha, obviamente, os projetos já mais maduros e vê o momento de evolução deles, e tem boas oportunidades aí de projetos e protocolos maiores, mas onde a gente tem talvez o expertise, o acesso, o conhecimento, é entender quem são os futuros players desses grandes que podem gerar uma super transformação. Então é isso que a gente busca dar acesso. E a Uniera já investiu em NFTs? Já, só que não em NFT diretamente nos protocolos, mas em alguns projetos que trazem solução de NFT. Porque NFT em si, dependendo de como ela está estruturada... Dá um exemplo. Oi? Dá um exemplo para mostrar. Por exemplo, projetos aí que ele tem acesso a metaverso e soluções aí, por exemplo, de games. Star Atlas é uma delas aí, Conhecidos é um outro, que ele, na verdade, ele não é um projeto de NFT, ele é um projeto aí de um metaverso de game e de interação que tem toda a base de funcionamento NFT. Né? A gente e tem algum Netflix, que é outros, e aí a gente tem alguns que a gente consegue ver a NFT como um meio, não como um fim. Então a gente não investe na NFT como um objetivo de lucrar com aquela NFT, porque aquilo muitas vezes a NFT carece de algum fundamento dependente de como ela foi estruturada. Agora, se o projeto se utiliza da NFT dele para entregar uma solução, que aí ele tem todo o ecossistema funcionando no entorno, aí ele passa a virar um item com fundamento mais atrativo para o nosso perfil. Bacana, Arthur. Não, eu ia te passar a palavra exatamente para isso, para você complementar e falar um pouquinho da sua experiência. Perfeito. Assim, vou falar aqui um pouquinho de mim. Assim,
primeiramente, muito obrigado a todos que ainda estão aqui, guerreiros, assim, né? 2 dias de muito evento, muita informação, assim, evento maravilhoso. Muito obrigado, Bernardo, pelo convite aí, né? Eu tô abrindo minha corretora de criptomoedas, né? Chamada Blockchain, que tá muito em breve saindo aí. Mais ou menos, vai fazer 3 anos que eu tô nesse mercado de NFTs, né? Tem que vir para a cripto, hein? Já estamos chegando lá, já estamos lá. E aí, a questão de NFT também, já estou perto de 3 anos, já participei de mais de 300, já participei como investidor, né, assim, conhecendo o time e tal, mas de mais de 300 projetos de NFTs, assim, já participei das mais de inúmeras vezes, comecei com inúmeros vídeos de projetos, agora estou começando 2 projetos NFTs também, querendo lançar, mas, assim, é um ambiente, assim, que eu gosto muito, e pontuando que você falou que é muito importante, que é o quê? 95, 99% dos projetos NFTs, as pessoas lidam como se fosse uma shitcoin, né? Assim, as pessoas só lançam qualquer roadmap que nunca vai ser executado, um time que nem existe, só fazem um cash grab ali, né? Junta o dinheiro para vender o NFT, acabou o projeto. Ou faz um slow hugging, que chama, né? Que é finge que vai entregar, vai enrolando a galera e pegando dinheiro. Isso é 95 dos projetos. Mas esses 5% que você falou, que realmente é a coisa interessante, né? Que são empresas que estão trazendo alguma coisa de veracidade ali, de utilidade. Utilidade, né? Perfeito. E aí entra um pouco uma coisa que eu gosto de comentar, assim, quando eu entrei nesse mundo NFT, né, assim, eu gosto de dividir um pouco meio que em ciclos essa questão do NFT. Quando eu entrei, o Rodrigo me apresentou, né, era muito essa questão do NFT arte no início, assim, né. Então, assim, os artistas que estavam popularizando essa questão do uso do NFT, né. Isso é até uma pesquisa interessante, falando assim, quando estava dando boom, o Beeple ali, nunca tantos artistas no mundo ficaram milionários quanto no ano desse boom, assim, né. Então, realmente, é um leque de oportunidade muito grande. E aí foi quando eu entrei, foi no final desse momento que estava dando esse boom de arte. Qual que foi o segundo ciclo ali de NFTs que começou a vir? É o que eles chamam de play to earn, né? Começou a vir os joguinhos de NFT, a gamificação, as pessoas ganhando vários Ponzi schemes ali em cima, né? Esse sistema que não é tão sustentável. Qual que é o ciclo que a gente está atualmente? Que, na minha opinião, é o ciclo mais interessante de NFTs. A gente está no ciclo da utilidade. A gente está vendo agora muito, mas muito mesmo projeto de NFT trazendo utilidades para dentro do meio. A gente tem vários projetos de NFTs, por exemplo, que já são empresas muito bem consolidadas na Web 2 de tecnologia, e aí quando foram questionadas, né, pô, então por que você está fazendo um NFT se você já é uma empresa muito bem consolidada na Web 2? Qual que é a razão disso? O cara só falou, cara, eu nunca vi uma oportunidade tão boa de poder testar com vários usuários meu serviço que eu estou lançando aqui por meio de NFT. Eu consigo fazer isso com um custo quase zero. Eu estou testando com usuários muito bem classificados. Quem está ali nesse meio consegue mexer, diferente do usuário normal do mundo. Então, assim, está virando uma base de testes para a empresa de tecnologia Web 2. E um pouco antes disso, é o que exatamente o que você comentou. Está virando o quê? O ponto onde as startups e empresas conseguem fazer arrecadamento de dinheiro, levantar um Series aí, sem precisar de passar toda a questão legal do Series aí. Então a gente tem tudo isso acontecendo aqui nesse ciclo de atividade, que está muito interessante. Excelente. O mercado tá realmente muito tracionado, né? Quando a gente se imagina que acha que já viu de tudo, é porque a gente não viu nada ainda, né? NFT, a gente está só começando. Depois eu vou passar a palavra para o Daniel, para ele complementar com a experiência dele, a gente fechar esse primeiro ciclo. E depois eu vou fazer uma provocação para vocês todos, principalmente de NFT de arte, que é um tema que eu gosto muito em relação ao suporte. Porque a gente fala muito do software, né, de toda a tecnologia de software que está por trás, mas o hardware parece que não evoluiu muito para o suporte da arte. Você não tem onde exibir com qualidade, né? Por mais que o NFT tenha dado a possibilidade de você transferir obras artísticas com velocidade, com rapidez, no final você tem o problema da exibição. Onde é que você vai exibir, né, com qualidade, telas ou imagens que têm resolução altíssima e que a gente não tem disponível. Mas depois a gente fala um pouquinho de suporte. Queria ouvir um pouquinho do Daniel. Tudo bom? Queria primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui, pessoas tão conhecidas. Sobre NFTs, já sendo direto. Uma coisa que eu acho muito interessante com o NFT é porque, diferente de criptoativos em si, ela é uma oportunidade muito mais fácil para massificação de cripto em si. Então, é uma chance, uma porta de entrada muito mais simples e direta e até divertida para quem quer se inserir no mundo cripto, né? Então, quando a gente fala de massificação, que é algo muito importante para a cripto, eu acho que a NFT pode ser uma das grandes portas de entrada, ainda mais agora que elas estão evoluindo muito, passando por utilidades, revenue shares e vários outros conceitos. Eu acredito que ela pode ser a
grande solução para a porta de entrada de uma grande massa no mundo de criptos no geral, né? Então, nós mesmos nós estamos desenvolvendo um projeto, né, que é o projeto Grulino, no qual, depois de a gente observar bastante tempo esse ecossistema, que acontece, igual o Arthur ressaltou, que começou lá atrás com arte, passou por Midjourney e virou utilidade, a gente quis pegar o melhor de todos esses mundos e fazer o nosso próprio projeto, né? Então, a gente está fazendo um projeto que tem 3 pilares. Os pilares são focados em bem-estar, educação e arte. Esse é o foco da nossa NFT. Então, agregar valor nessas 3 etapas. Para saúde e bem-estar, nós estamos trabalhando com gamificação e engajamento, que é um grande desafio para quando você tem uma comunidade NFT. Como é que você mantém 10 mil holders interessados a longo prazo no seu projeto, dando sempre no Discord, interagindo, no Twitter, esses etc. Então, com a gamificação do engajamento, a gente consegue fazer o pessoal estar sempre interessado, estar sempre falando sobre o projeto e etc. Como é que a gente faz isso? A gente faz uma série de quests, que as recompensas são tokens off-chains, no qual eles conseguem usar na store do projeto. Seja para comprar ledger, rifas de projeto, merchandising, etc. Então, o pessoal se mantém engajado para poder conseguir acessar coisas daquela store e ir crescendo dentro daquele projeto. Na parte de arte, nós estamos desenvolvendo uma plataforma que conecta contratantes a freelancers. O que acontece? O mercado de freelancer, obviamente, é um mercado gigante, né? Tem muitos artistas dentro do mundo de NFT e a gente viu que essa era uma lacuna que dava para preencher, uma forma de ligar essas pessoas uma a outra dentro de blockchain, que é algo que não existe ainda. Então, a gente está desenvolvendo essa plataforma também, já estamos um pouco, não é uma ideia facilmente copiável, né? Porque as utilidades sofrem desse problema. Às vezes o cara faz um negócio que a gente chama de utilidade band-aid, que é uma utilidade muito simples que resolve um problema muito curto naquele ecossistema. Então, essas utilidades band-aids, elas vêm, passam muito rápido, e ou elas são copiadas ou substituídas por algo melhor, geralmente copiadas, né? O grande tubarão vai lá, agrega aquela mesma funcionalidade do site dele, etc., e você acaba engolido, o que não é nosso caso. Eu acho que no nosso caso a gente consegue conversar com um mercado muito grande e consegue dar um valor de longo prazo muito grande para os nossos holders no nosso projeto. Com certeza, tem que ter uma consideração também que o Brasil, principalmente, ainda falta muito essa questão, né, de educação cripto, né? Então, a gente entende isso como uma lacuna enorme. E a parte de, também, de autocuidado, falta muito isso, né? As pessoas, assim, elas se enganam, pagam academia, não vai. Então, assim, as pessoas, elas gostam da ideia de bem-estar, elas gostam da ideia de participar desse tipo de coisa, desse tipo de atividade, mas elas não fazem, né? O nível de retenção é muito baixo. Então, a gente trabalha com meio de gamificação, isso a gente já está vendo em outros projetos, né, utilizando gamificação para bem-estar e para outras coisas, como que tem um salto enorme aí, se você dá, nem que seja um pequeno brinde para uma pessoa, para fazer alguma coisa, ela vai embora, vai fazer. Faz todo sentido pensar nesse ciclo de vida, né? Porque no final não é só lançar o NFT ou lançar ali algum benefício, ele precisa ser usado, ele precisa ser divulgado. Depois tem que vir o boca a boca, que aquilo tem uma finalidade, né? Então, aí, de fato, é quando ele vira produto mesmo, né? Nesse sentido, o, o NFT, eu vou voltar para aquela provocação, né? Porque se tem uma coisa no mundo cripto que eu ainda sinto falta, de algum nível de evolução em hardware, né? Porque em software a gente tem desenhado tudo, tem evoluído bastante, mas basicamente a gente fala quando muito dos ledgers, né, físicos, e para o NFT me parece que tem ali um problema de suporte que ainda não foi atacado, né? Onde é que você vai exibir, onde é que você vai colecionar, onde é que você vai guardar aquele bem, para aquilo ser de fato ter um uso, ter uma fungibilidade, né? Nem que seja apreciar, exibir, etc. E acho que aí tem uma lacuna bacana e uma oportunidade ainda melhor ainda, né? Porque, pô, o único produto que chega perto disso são as televisões da Samsung que agora começam a exibir obras de arte ali, né? Mas mais como uma questão de fundo, né? Então, talvez juntar o mundo das galerias aliado ao fabricante de algum produto dessa natureza traga um benefício adicional importante. O que você acha? Teve assim, a NFT, ela começou a ter mais exposição
através dos itens colecionáveis, especialmente porque os CryptoPunks da vida, eles começaram a ter uma valorização por oferta e demanda gigante, aí o mundo começou a olhar um pouco para elas e muitas vezes até simplificar a NFT, ou traduzir ela como um sinônimo de um item puramente especulativo ou colecionável. Mas de longe elas não são isso, né? Ela é um token, como qualquer outra diferença, que ele é não fungível, ele é único, ele está em blockchain e ele consegue fazer refletir alguma situação, algum direito, algum bem, algum serviço que você tem todo o benefício de uma blockchain. Tem a transparência, tem o registro histórico e aí vai. Porque o grande potencial que eu vejo no mercado de NFTs é a utilidade que elas têm e, no fundo, ela consegue ser cada vez mais utilizada para gerar benefícios. Então, a gente tem inúmeros, além dos itens colecionáveis, você tem inúmeros casos em que a NFT te dá direito a alguma coisa, de maneira simples. Então, você tem NFT, ela te dá direito a entrar, ou ter acesso a um show, ou conversar no camarim com um artista que você, por exemplo, você admira, e aquilo lá ele te dá um direito, se atribui aquele item de identidade única, uma utilidade. Outra utilidade ainda maior, identificação única dos bens. Recentemente, a Tiffany fez aí um leilão importante. Ela fez uma joia, que era um colar, em que você comprava e dava o lance ali online, e você comprava NFT e ganhava aquele colar. Aquilo gerou aí uma atratividade gigante, foi vendido por mais de, enfim, $200 mil, algumas delas, etc. Isso muito mais pelo hype que deu no entorno, pela marca, etc. Mas o que isso reflete? Aquele colar, aquela joia, ela tem um NFT que reflete a propriedade dela. Então, você imagina isso desdobrado para bens de grande valor, seja de relógios ou de outras coisas, em que você vai comprar um Rolex de uma pessoa, uma joia, você pede NFT dele. Se ele não te der NFT, ele não é o dono daquilo. Aquilo lá foi furtado, roubado. Então, a NFT começa a ter uma utilidade importante para refletir a posse ou a propriedade de um bem, que aquilo reflete o bem do mundo real, outra utilidade. E aí a gente acaba tendo diversas outras utilidades que são projetos cripto, que muitas vezes a gente olha, trazem soluções até mais avançadas, por exemplo, na questão de registro de dados e portabilidade dos seus próprios dados. E a gente está falando desde tipo sanguíneo, de preferência, do que você fez, para quem você votou, dos seus dados Histórico médico, né? Oi? Histórico médico, etc. E aquilo ele está onde? Está registrado numa NFT. E aquilo você tem a portabilidade dos seus dados, e principalmente no contexto da LGPD, que os seus dados não são seus, eles estão na posse de uma outra empresa. A partir do momento que você tem a propriedade daquela NFT e os seus dados estão lá registrados, além daquilo ter a sua confidencialidade, o seu controle, você consegue de uma maneira simples compartilhar aquilo com laboratórios diferentes, médicos, levar coisa que hoje em dia... Então, a NFT, ela tem aí uma solução incrível que pode ser dada para necessidades do mundo real, que vão infinitamente além do que é puramente colecionável. Perfeito. E acho que hoje outra coisa fundamental, assim, que a gente nem comentou aqui ainda, que eu acho que assim, é uma das grandes alicerces da parte do NFT, que é o que eu diria até que diferencia um criptotoken qualquer de um NFT, é o foco que você tem em comunidade. E a comunidade você está montando em cima disso. Assim, né? Então, as pessoas que você está chamando para isso, as pessoas estão comprando aquilo. Então, tem projetos NFTs que eles são extremamente exclusivos, extremamente caros. Por quê? Porque eles querem que as pessoas que estão comprando aquilo, detendo aquilo, só um grupo muito seleto, pessoas assim que vão se encontrar ali, vão ter acesso a grupos específicos por ser dentro daquilo. Então aquilo vira uma chave. Então, às vezes você nem precisa ter uma utilidade por si só na coisa, se ela for uma chave que te leva para acessar outras coisas. Então você pode também trabalhar com esse lado do NFT. Rodrigo? Falar sobre aquele lance dos suportes, né? Acho que Não é nem só o suporte para obra de arte, né? O suporte de continuidade. O próprio Daniel falou bem nisso, né? Quando ele pensou, assim, desenhou na estratégia dele, o ciclo de vida do NFT, de manter o engajamento, fazer com que as pessoas continuassem usando, para ser uma coisa útil que não se esgotasse nele mesmo, né? sim, uma coisa que eu penso muito é um paralelo com como que as coisas acontecem dentro de jogos online, assim. No jogo online você ganha um título lá que você é de uma guilda.
Com esse título, você vai conseguir passar daquele portão que é fechado para todo mundo, menos quem é daquela guilda. Com esse título, você vai conseguir ter acesso ao chat das pessoas que fazem parte daquela guilda. Com esse título, enfim, te dá várias possibilidades que já são automáticas simplesmente de você ter aquele asset digital, né? Isso é uma coisa que acontece nos jogos online aí desde, sei lá, 2000, desde os anos 2000, assim, desde quando começou, né? Então, acho que essas utilidades, elas já estavam aí, sendo utilizadas por comunidades virtuais. Chegou essa tecnologia blockchain e agora o que eu vejo é mais uma tradução, né, de como criar essas utilidades virtuais dentro da blockchain, assim. Então, E na experiência de vocês, começando por você, Rodrigo, nessa jornada, né, no mundo, principalmente falando de NFT, desde a época que vocês entraram nesse universo, quais foram os produtos ou os serviços de NFTs mais interessantes que vocês viram? Poxa, aqui tem um case, que bacana essa solução. Se vocês pudessem exemplificar de vocês ou de terceiros. por exemplo, tem um DAO que eu sigo que se chama Nouns. É um DAO que eles vendem um NFT por dia. Se eu não me engano, eles estão meio que no Nouns número 600, então eles estão perto ali dos 2 anos, né? E o dinheiro que é vendido, esse NFT, ele é um leilão que acontece todo dia, é um novo bonequinho que você pode comprar e ele vira seu avatar. Você vira um membro daquela comunidade, que é desse DAO, né? Que é Decentralized Autonomous Organization, né? E dentro desse DAO vai ter esse tesouro é fruto desses leilões que tem diariamente e através de propostas de projetos, você pode falar, eu estou aqui com... Aconteceu isso de verdade lá no Rio de Janeiro. Tinha uma rampa de skate perto do Maracanã que estava toda quebrada. Um rapaz criou um projeto e ele tinha um avatar do Nouns. Ele apresentou o projeto para a reforma daquela rampa, mostrando assim, pô, a gente vai reformar, a gente vai fazer um vídeo dessa reforma que vai gerar marketing para o projeto do Nouns. Então, eu preciso de 2 Ethereum para fazer isso, e porque os custos são tais e tais, enfim, um projeto, né, que ele lançou. E aí a comunidade votou a favor ou contra, ganhou a favor, aí automaticamente essa tesouraria entrega esses 2 Ethereums, e ele tem uma certa quantidade de tempo para apresentar de volta o vídeo, senão ele sofre algumas penalidades, do tipo, ele não pode voltar durante um tempo, etc. E é isso, assim, eu percebo que são, tipo, isso é um DAO e isso é NFT, o NFT é a chave para entrar no DAO e para conseguir votar lá dentro, etc. E isso já me deixou maravilhado, assim, porque é um novo formato descentralizado de empresa, né? É quase como se fosse um Estado, assim, né? Tem esse tesouro central, onde as pessoas votam nos projetos que vão acontecer ou não. Existem projetos que trazem um retorno financeiro para o próprio tesouro de volta. E essas ações vão acontecendo com essa comunidade e com essa força desses votos, assim. Então, tipo, para mim isso foi muito incrível, assim, porque hoje em dia eu fico pensando muito sobre isso, assim, como formatar empresas onde todo mundo que está trabalhando nisso, como um projeto, não fica alienado, né, daquilo que está acontecendo, mas sim todo mundo tem o poder de voto e eu acho isso um experimento bem interessante, assim, porque normalmente a gente vai ter um chefe, né, e talvez uma mesa de investidores onde vão ter votos, mas não vai passar, não vai chegar a 600 pessoas, né? Que eu acho bem interessante. Muito bacana. Gustavo? Tem muitas. Eu acho que o mercado cripto é interessante porque ele facilita a criatividade do empreendedor de uma maneira incrível, né? E aí você consegue colocar no ar solução que talvez fosse ou extremamente difícil ou impossível usando os meios tradicionais aí. Vou pegar um exemplo aqui, tem inúmeros projetos de utilidades, mas uma coisa que teve um hype aí recente que está acabando aos pouquinhos, que é o Play to Earn já foi, mas o Move to Earn. E aí, falando um pouco dos projetos que, em resumo, olhando os token economics, eles são um Ponzi bem estruturado, mas exemplo de um projeto, e aí para quem está falando, está pegando StepN. StepN é o maior Move to Earn que tem aí no meio cripto,
Então, como que funciona? Ele traz uma realidade do mundo real de atividade física e leva isso para benefício do meio cripto. Então, você baixa o aplicativo, você compra o token deles, e com o token você pode comprar tênis, que são NFTs, e com esses tênis NFTs, e aí dependendo do tênis que você comprar, com mais apetrechos e itens nele, e conforme ele vai ficando mais sofisticado, você ganha mais tokens quando você faz o exercício. Então aí ele conecta no teu celular, identifica se você está correndo, está andando, tem aí toda a tecnologia por trás disso, estilo que a Apple tem, eles têm um desenvolvimento no aplicativo de saúde integrado no celular que identifica quanto que está correndo, velocidade, tempo, quilometragem, aí vai, e você vai ganhando um cashback nos próprios tokens do projeto, conforme você vai utilizando. E aí acontece que o tênis vai se desgastando, depois tem que comprar um outro tênis que acaba, etc. E isso é uma utilidade que foi feita, criou-se um projeto que aproximou a realidade de atividade física que as pessoas já fazem. A pessoa passou a investir, comprar um NFT para ganhar coisa, a pessoa começou a lucrar. A gente ganhava 70, 80 dólares por dia fazendo as atividades que a pessoa sempre fazia. E aí tem, claro, olhando, isso é uma utilidade do NFT, só que olhando o projeto aí do ponto de vista do investidor, é um ecossistema não sustentável, né? Porque ele cria uma mecânica que ele depende sempre de novas demandas de pessoas comprando as NFTs que vão utilizar a valorização do token, de forma que quando isso para, o projeto por si só quebra e sofreu bastante. Mas foram aí parcerias feitas, se não me engano, com a Nike, alguma outra empresa aí de esportes, em que também, quando você comprava o NFT, chegava na tua casa aquele tênis de aula, para você poder correr. Então, você cria uma gamificação em torno de uma realidade, isso é um dos vários usos da NFT. Mas, de novo, quando você olha, você quer ganhar exposição a esse projeto aí, ou como investidor, como uma pessoa que quer estar exposta financeiramente ao crescimento das opções, uma das coisas é olhar para o projeto em si, para o fundamento, para o token economics dele, como é que é o ecossistema em torno. E esse daí, claramente, é uma coisa que ele, em algum momento, ele ia por água abaixo. Ele cresceu com o bull market, bombou, ficou aí um market cap gigante, centenas de milhões de dólares, etc. E da mesma maneira que no mercado vai, ele volta, para, e aí o ecossistema tem que se recuperar. Por isso que a volatilidade do mercado cripto, ela muitas vezes é proporcional ao risco, o nível de disrupção, ela depende de uma adesão das pessoas, ela depende de como é que esses tokens são jogados no mercado para que a utilidade acompanhe aí a potencial oferta e demanda. Tudo isso é análise puramente técnica que se faz em cada um dos projetos. Então, é um dos exemplos aí, né? Eu, assim, sou aficionado nisso. Eu passo o dia vendo, assim, cada dia é uma utilidade nova, né? Assim, fala dois, assim, que eu gosto muito. Um deles chama OG Attentions. É um tailandês, assim, o cara é um gênio do Big Data, trabalha muito com Big Data, né? Abriu uma empresa disso. E aí criou esse projeto NFT. O que ele faz? Ele está criando um Crypto Score, fazendo análise de todas as carteiras cripto, tudo que é feito ou não. A gente dá um score baseado nisso. E aí ele já criou... Beleza, para que você vai usar esse score? Uma das utilidades que ele já criou é um sistema de empréstimo unicamente baseado no score da sua carteira. Ou seja, eu não preciso fazer um KYC, eu nem tenho que dar identidade, eu tenho que dar nada. Eu consigo hoje lá pegar algumas Solanas emprestadas só porque ele olhou minha carteira e falou, não, essa pessoa aqui compra NFTs, guarda por tanto tempo, não, tem algum nível de confiança aqui nessa carteira. Então pode emprestar Solana para ele. Então você já tem assim, sistemas de empréstimos baseados em NFT funcionando nessa coisa. Ele trabalha com Big Data, ele ainda vai trazer muita coisa interessante para o meio, principalmente da Solana. E o outro projeto que é meu favorito chama Community Tree, que é um community com um trezinho. É um projeto 100% focado em engajamento. É, na minha opinião, um dos poucos projetos do mundo assim, que está sabendo fazer essa ponte entre o Web2 e o Web3, como trazer empresas do Web2 e Web3. Eu vou dar um exemplo clássico, que é a Atari. A Atari, que é uma empresa de jogos famosa, japonesa, né? Ela falou, não, eu quero entrar nesse mundo Web3, como é que faz? Aí, eu vi que todo mundo está comprando terreno no metaverso. Falei, pô, vou comprar também. Falaram no Sandbox, gastou milhares de dólares comprando uma porrada de terreno, e falaram para ela que não, você vai usar seu terreno para fazer os joguinhos e vai gerar engajamento com seus usuários. Aconteceu isso? Não. A gente já está mega atrasado com todos os lands, né? Todas essas coisas de metaverso land. Cara, tem metaverso que eu comprei quase 4 anos atrás que até hoje ainda não lançou. E sem previsão. Então, assim, coisa ainda vai devagar, né? Então, não dá para ficar 100% em cima
especulação de criptolens, assim, né? Mas a questão do community tree, como eles trabalham o engajamento, como que eles vão fazer esse engajamento? O que eles estão fazendo batalha? Eles estão trazendo, por meio de investimento, a Shopify investe, e eles estão criando gamificação, né? Engage to earn, que eles estão chamando, né? Para os próprios usuários deles, nas comunidades deles, as comunidades que eles estão conectadas na Web3, possam interagir com o conteúdo da Atari e ganhar por isso, por meio de engajamento. E aí você tem uma outra relação completamente diferente dos usuários da empresa, seja Web2 ou seja Web3. Assim. Então, Excelentes exemplos, excelentes exemplos. Daniel. Bom, eu vou falar sobre um projeto novo, que é uma companhia irmã do Community, inclusive, como eu estava explicando, que chama Rifters. O Rifters, ele está redesenhando a forma que o Play to Earn funciona. O que acontece? O Play to Earn, por exemplo, o X era feito na plataforma de jogo deles, você entrava lá, tinha suas cartinhas, seus bichinhos, jogava, tudo acontecia lá. O Rifters, eles perceberam que toda essa coisa do ecossistema cripto acontece muito na base de comunidade e acontece muito no Discord e no Twitter, né? São duas plataformas extremamente usadas para esse ecossistema. Então, eles fizeram um jogo de web que é muito fácil de modificar, que visa exatamente um jogo que consegue conversar tanto na plataforma deles de browser, quanto pelo Discord e pelo Twitter. Então, eles selecionaram diversos influencers de Twitter, né? No caso, a rede da Solana, que está começando, deu um que eles chamam de demigod para cada, que é como se fosse um caráter especial, que tem a possibilidade de ceder desejos aos players. Os players são como se fossem guildas, e essas guildas vêm a partir das DAOs que já existem na Solana. Então, boas partes dos maiores projetos da Solana são uma guilda jogável, você consegue jogar com o seu NFT dentro do jogo. Só que, igual eu falei, o jogo, ele acontece, além de acontecer na plataforma deles, acontece também no Twitter e no Discord. Então, é algo que gera muito mais engajamento, é extremamente notável e deixa o pessoal muito mais interessado em estar conversando, vendo o que pode fazer. E é uma aposta que a gente tem feito, né? O jogo vai lançar daqui a um mês, mais ou menos, está no processo de beta. E eu acho que eles conseguem revolucionar um pouco dessa forma que o Play to Earn funciona, exatamente porque eles estão focando muito em engajamento, que eu acho que é uma das coisas mais importantes para conseguir manter uma comunidade a longo prazo. sim, assim, mais que isso, né? Assim, um projeto, esse Rifters, é um projeto que ele convidou 10 dos maiores projetos da rede Solana, e depois ele vai para a Ethereum chamar 10 dos maiores projetos NFTs da rede Ethereum para batalhar, né, para competir entre si. Então, assim, no fim das contas, essas tribos de NFT de projetos, eles são muito grupos focais, né? Fica muito cada um no seu nicho. Então, um projeto como esse, ele traz à tona a possibilidade de eu, com o meu NFT de um projeto X, estar participando de uma brincadeira, enquanto o Daniel, que tem um NFT do projeto Y. E a gente está ali nesse mesmo sistema, só que cada um com seu NFT, cada um com sua identidade, né? Que o NFT, ele traz isso, né? A identidade da pessoa. Para o desenvolvimento de NFTs, vocês já vislumbram facilidades numa blockchain específica? Tem alguma despontando como a mais amigável, mais adequada? Ou no final a gente vai conviver com todas elas competindo pelos mesmos projetos? Eu acho que assim, eu vejo assim, cada rede como se fosse cada rede é um país, assim, né? Cada rede ele tem suas especificidades, ele tem as suas pessoas, né? O que elas gostam. Então, vou dar um exemplo, assim, o Rodrigo, assim, que ele é muito focado nessa parte de NFT arte, assim, né? Onde é que está muito vivo isso até hoje? Por mais que eu tenha falado que era lá no primeiro ciclo que bombou o NFT arte, ele ainda continua acontecendo. Esses ciclos eles continuam acontecendo, eles não morreram. É só para onde foi o grande volume ali das coisas, né? Então, assim, o NFT arte ele principalmente está hoje na rede da Tesos. Cara, NFT utilidade, onde é que você vai estar achando principalmente? Na rede da Solana. A Ethereum agora também está voltando a brigar, que a Ethereum perdeu muito assim, para a Solana. De volume de NFT acabou muita gente migrando. Tá começando a ter um pouco dessa volta. Mas a NFT utilidade você vai achar muito ali. Então, cara, é muito uma questão de estudo, assim mesmo, assim, né? Tipo, projetos, aquilo que você se identifica, e aí você vai abrindo as portas a partir dali. Os projetos que vêm vingando, eles normalmente vêm de pessoas que estão muito ativas naquelas redes. Assim, né? São pessoas que já têm, que compram projetos, que vivem aquelas comunidades, que escutam as pessoas, que entendem o estado da arte da coisa. Né? E aí, a partir desse entendimento do estado da arte, eles lançam projetos que se encaixam muito bem com o momento atual, né? De cada rede. Assim. Então, até agora, tem sido muito isso. Alguém que vai lançar um projeto em Ethereum, é bom que essa pessoa, tipo assim, não só conheça os projetos, mas conheça as pessoas que desenvolvem os projetos que fazem sucesso, conheça as pessoas que estão lá celebrando esses projetos, é uma coisa
que eu sinto que me lembra muito a Web 1.0, assim, o pouco que eu vivi, né, disso que era você chegar num fórum de certo assunto, assim, já existe uma história naquilo, né? Não é você chegar do nada com o pé na porta, eu sou super avançado e vocês comprem meu produto. Isso não anda acontecendo, assim. Existem grandes marcas entrando nessas redes e estão flopando, assim, tipo, na Tezos, por exemplo, aquela marca de roupa Gap, que é uma grande marca de roupa, fez muito menos dinheiro que vários artistas anônimos da rede. A própria Tiffany que você comentou ali também não teve um sucesso tão bom em relação a venda, em relação à forma de lançamento. Assim. Então, assim, 99%, essa grande maioria das empresas Web2 que estão tentando se inserir no Web3 ainda estão capengando, ainda estão tentando entender como que está acontecendo. Por quê? Porque a grande maioria está acostumada com essa visão de mercado que a gente tem aqui fora da Web2, né? Que é diferente, porque a Web3 ela valoriza muito a comunidade. Então, assim, eu estava até conversando com o dono desse projeto, com o Trick, ele faz essa ponte, né, da Web2 e Web3. Aí ele tava falando que, cara, eu fui lá conversar com o dono da Rockstar, não sei se você sabe, a Rockstar Games, que ela é uma das maiores produtoras de jogos do mundo. Ele foi conversar com o dono da Rockstar e falou, cara, eu fui lá pra tentar chamar ele pra fazer alguma coisa, né, de trazer pra Web3. Eu saí de lá e tá tipo assim, puta, como é que eu vou ensinar pra esse cara que ele não pode criar um projeto NFT só pra ficar roubando dinheiro dos clientes dele? Se ele for criar um projeto NFT, ele tem que, na verdade, estar criando uma comunidade, que talvez ele até gaste dinheiro nisso e tudo bem. Então, tipo, a própria mentalidade das pessoas, eles não entendem. Ah, mas eu tô fazendo um projeto NFT, então é pra ganhar dinheiro, né? Então eu vou aqui ganhar um dinheiro. Outro mindset, né? E tem essa diferença, porque a gente olha a comunidade em Web3, is all about community, né? Puta, o projeto pode ser o melhor. O CEO falou mal, xingou o cara da cama, acabou, meu negócio não vai. Então, ele é uma coisa de muito engajamento e etc. Depende de muito trabalho, esforço, pode botar dinheiro, mas se o cara estragar o relacionamento com a comunidade, ele ainda tem esse problema. Já quando você vai nas oportunidades que empresas tradicionais estão indo para esse mercado, muitas, quando tentam ir, eles encontram um desafio, porque ele é uma empresa tradicional, ele quer de um dia para o outro começar a falar com a comunidade Web3. E não é assim. O cara tem que criar o relacionamento, ele tem que começar a entrar, tem que dar passinho, tem que, enfim, se envolver e moderar direito os relacionamentos. Então, eu acho que um grande potencial que tem empresas tradicionais é elas passarem a se utilizar de ferramentas Web3, blockchain e cripto, mas eles se utilizarem da plataforma de relacionamento deles com a própria comunidade tradicional e começar a doutrinar e educar o cara para ele dar um passinho para a Web3, que é um caminho natural das coisas. Se ele for pular de uma hora para outra de Web3, o cara tem que ir preparado e saber que é um passo atrás do outro, uma etapa. E- Botar o capacete. isso evita o greenwashing, né? Isso evita o cara pousar de uma coisa que ele não é, né? Só para surfar ali no hype. No fundo, ele tem que engajar mesmo e ter uma solução que faça sentido para a comunidade. Não é isso mesmo? Sim, com certeza. Gente, a gente está chegando perto do nosso final aqui de tempo. Eu queria abrir um espaço para as perguntas, se alguém tiver alguma pergunta dirigida aqui para os nossos painelistas. Então, oportunidade. Alguém? Acho que a turma está cansada essa hora já. Pedir pra sair. Então, eu vou passar a palavra para as considerações finais de vocês e no final vou chamar a Renata, nossa presidente do conselho, o Bernardo, que ela está, para a gente juntos fazer o encerramento do Criptorama e um agradecimento especial a todos. Daniel, você quer começar as considerações finais? Bom, então eu acho que no fim do dia, esse rolê de NFT, ele te dá, acima de tudo, ainda mais agora que a gente está no bear market, ele te dá, acima de tudo, várias possibilidades para construir algo interessante do zero, né? Porque, principalmente no bear market, você diminui um pouco da pressão, porque não é, por exemplo, quando está em Google, lança um projeto, ele vai de 1 a 100 em horas, já volta, pela bagunça. No bear, as pessoas que estão entrando no seu projeto, 99% das vezes elas estão entrando porque elas acreditam, acho que as pessoas não estão fazendo muita aposta, né? Então eu acho que para quem quer entrar no mundo NFTs talvez seja um dos melhores momentos, mesmo mercado, eu acho, exatamente porque você vai ter o tempo hábil para conseguir construir um produto palpável, né?
afinal, são ciclos, né? Assim, a gente tá no bear, daqui a pouco vem o bull, a menos que isso aqui tudo acabe amanhã, a gente está num momento interessante aí, assim, a gente nunca teve uma queda tão grande, né? Agora, voltando às considerações finais aí, muito obrigado mais uma vez pelo convite, por estar aqui, com certeza é um tema muito importante, assim, mais uma vez, o projeto que a gente está trabalhando ali, o projeto Corolina, né? Um dos alicerces fundamentais é a parte de educação cripto. A gente está trabalhando com um artista muito bom, a gente quer fazer isso de forma lúdica, a gente vê que realmente é muito nome, assim, é muito Como difícil. chama o artista? Corolina? Ah, Vocês devem até conhecer, né, gente? O Brasil tem alguma notoriedade ali em São Paulo, no Rio. Mas, assim, a gente está focando muito nisso. A gente entende que é uma problemática gigantesca, assim. E no Brasil realmente falta muito disso. E, ao mesmo tempo que falta muita informação no Brasil, a gente está entre o quarto, o quinto maior país que investe em cripto no mundo, assim. Então, você tem uma disparidade muito grande. O Brasil, ele gosta disso, assim, né? Quando teve o Play to Earn ali, a galera, pô, jogar joguinho para ganhar um dinheiro, que às vezes é maior do que o meu salário. Pô, claro. E bombou até. Só que depois o quê? Perde o dinheiro porque não entendeu. Você não entendeu o porquê que estava ganhando dinheiro, o porquê que não estava valendo nada, né? Então, assim, falta esse entendimento. Se as pessoas tivessem esse entendimento, às vezes o cara, não, vou me preparar aqui porque eu sei que, pô, por mais que isso aqui tá muito bom, claramente esse tokenomics aqui não vai durar muito tempo. que é justamente esse trabalho de educação mesmo, né? Total, assim. Muito obrigado, gente. Assim, espero poder estar participando de mais eventos, assim. Criptorama Com certeza estarei. agora é anual, né, gente? Então, todo ano. Vou mostrar aqui uns quantos. Esqueci aqui no. Uns. Isso aqui é só o pilotinho que a gente está fazendo. Não sei se está funcionando mais aqui. Fechou? Tudo bem. Espera um pouquinho. Fica assim. Tem como jogar a apresentação dele no telão, produção, por favor? Enquanto a produção joga, Gustavo, Eu acho que a gente olha, vive, respira esse mercado, a gente vê claramente a transformação que ele vem trazendo aí para a nossa. Aí, vai lá. É só mostrando isso aqui, assim, esse daqui do centro, a gente já está fazendo o scope, né, trabalhando os NFTs, esse daqui do projeto Corolina aqui do centro, aqui das laterais do projeto do AB Protocol, né, coxa? O Block Invaders, a gente vai lançar esse projeto de PFP que vai ser multi-chain, que é meio que novidade mundial, assim. E aí vamos ver o que vai acontecer com esse experimento, né? Apresentar o projeto, ver se o pessoal gosta e continuar. E só para finalizar, a última coisinha, senão por aqui. Quem quiser, gente, ó, isso daqui é da parte da blockchain, é um QR Code nosso, que a galera do marketing liberou aí, tá? A gente está muito perto agora de lançar, então a gente vai estar liberando taxa zero por algum período. Quem quiser, só escanear o QR Code aí, se cadastrar, já vai poder entrar bem na blockchain. Muito obrigado. Então, essa transformação que a gente vê é uma coisa que vem acontecendo já, tem crescido a adesão no nosso meio tradicional em diversos segmentos, em diversas frentes. A gente vai conviver com isso crescentemente cada vez mais e a oportunidade da exposição ela é agora, especialmente no momento que a gente está bear market, a gente viu o potencial, viu o que acontecer, é questão de tempo para a coisa voltar a maturar. Então, acho que a exposição que a gente consegue ter a novos projetos, a oportunidades, a crescimento, através, seja atuando diretamente, se envolvendo com a entrega da solução que existe, ou através do investimento. O investimento cuidadoso no respectivo tipo de negócio, projeto e perfil, ele é um dos caminhos aí para a gente conseguir surfar o crescimento desse mercado também. obrigado. Rodrigo? Eu acho que minhas considerações finais é muito sobre como que a gente já age com naturalidade com assets digitais, né? Sei lá, o cupom de desconto do iFood é um asset digital aí que a gente está usando. Todo mundo já tem a naturalidade tranquila de ter ou não ter. Então, acho que é isso que vai acontecer, assim, já eu não vou mais falar que eu tenho NFT, eu tenho uma arte, eu tenho, né, um cartão VIP, eu tenho, enfim, né, acho que essa naturalidade que vai acontecer, o onboarding vai ser natural, orgânico, e aí agora é esse momento de experimentação. Eu acho que é importante e é uma festa boa, assim. Isso aí. Muito obrigado, gente. Agradeço a vocês e uma ótima noite a todos. Obrigado, gente. Link.